Bem-vindo a todos, iniciando aqui o 10º episódio desse nosso podcast, Eu e Meu Avô, em que, como o nome diz, participa eu, Arthur Neves, e meu avô, Edson Saraiva. Nós estamos estudando o livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, e hoje nós vamos fazer um estudo da carta número 8 desse livro. O senhor quer começar a leitura? Quer fazer uma introdução? Na, bom, para quem não está ouvindo agora, pode ser bom dia, boa noite, boa tarde. Só um pouquinho na carta 7 para reiterar algo que eu acho muito fundamental, que eu relendo, né? Eu me deparei aqui com algo que eu quero grifar, né? Que na, na, na tática, né, dentro de uma estratégia de extinção do ser humano, distinção assim, eu estou dizendo moral. Eles se retiraram, como aqui na carta 7 o Lewis coloca, os demônios se retiraram para o invisível, né, e criaram a retórica de que eles não existiam e, consequentemente, Deus também não. Então, nós estamos nas trevas do bruxo materialista, como ele diz aqui, né? Onde vitalismo, né, substitui o espírito, né, e o vitalismo é uma doutrina que, quando morre o corpo, morre a energia vital. Não existe o espírito no sentido de eternidade, de atemporalidade. A energia vital é algo que tem data marcada para morrer. Substitui, então, as crenças mais altas que existiam pelo culto da energia vital, da veneração do sexo, a libido dominante, que dizia Santo Agostinho, né? E alguns aspectos da psicanálise, né? Que, como nós falamos da vez anterior, traz a falsa ideia de que o homem, o ser humano, a mulher, consequentemente, tem em si todas as condições de resolver seus problemas, né? E nós falamos do rodamuinho que isso causa, porque a solução não está propriamente de nós para nós, né? Como toda a psicanálise, a psicologia moderna nos coloca, né? Mas sim de buscar algo além de nós, né? E nós temos então, chegamos então à carta, né? Número 8, que nós vamos começar a ler. Ele diz: Meu querido Absinto, então quer dizer que você nutre grandes esperanças de que a fase religiosa do seu paciente esteja definhando, não é? Eu sempre achei que a academia de treinamento havia chegado ao fundo do poço, desde que empossaram, ele coloca aqui o velho Remeleca, né? Ele coloca esse nome, não, o tradutor, mas deve ser um outro nome, como diretor, a Academia de Treinamento de Demônios, né? Mas agora tenho a certeza, será que ninguém nunca lhe contou sobre a lei da ondulação? Os seres humanos são anfíbios, em parte animais, em parte espíritos. A insistência do inimigo em produzir tal híbrido revoltante foi um dos fatores determinantes para o nosso pai retirar o seu apoio a ele. Como espíritos, eles pertencem à eternidade, mas como animais, estão fadados à temporalidade. Isso significa que, enquanto o seu espírito pode ser direcionado para um objeto eterno, seus corpos, suas paixões e suas imaginações estão em constante mudança, pois mudar significa estar inserido na temporalidade. O tempo passa, a eternidade nunca. Então, o espírito pertence à eternidade, o corpo à temporalidade. E nós estamos, é, é, quando aqui na matéria, né, nós estamos dentro
paradoxo, né? Eles experimentam a constância apenas em meio à ondulação. A constância é só ondular, entende? O retorno repetitivo a um nível do qual frequentemente se desviam uma série de altos e baixos, né? Emocionalmente, né? Até na própria ondulação, no curso, no fluxo das ideias, né? Uma hora sim, outra hora não. Se você tivesse observado o seu paciente cuidadosamente, teria visto essa ondulação em todos os aspectos de sua vida. Seu interesse pelo trabalho, sua afeição pelos amigos, seus apetites físicos, todos têm seus altos e baixos. Enquanto o ser humano viver sobre a Terra, os períodos de riqueza e vivacidade emocional e física se alternarão com períodos de entorpecimento e de pobreza. O Lewis aproveita isso para mostrar a condição humana, né? Que nós temos essa alternância de os altos e os baixos, né? Como algo assim como uma ópera, né? Que tem um momento de vibração e depois cai, e tem aqueles momentos mais soturnos, né? A aridez e o tédio que seu paciente está passando agora não são, como você entusiasticamente supõe, obra sua. Eles são meramente um fenômeno natural que nada nos servirá se não soubermos tirar vantagem disso. Para decidir qual é a maior vantagem que se pode tirar, você deve perguntar o que o inimigo pretende fazer com isso e então fazer o oposto. Talvez você se surpreenda com o fato de que ele, em seus esforços para ter a posse permanente de uma alma, confie muito mais nos baixos que nos altos. Isso é muito interessante, né? Então, o inimigo, Jesus, ele confia muito mais nos momentos que eu me sinto menos do que nos momentos que eu me sinto mais, para que o ser humano evolua. Porque nos momentos que eu me sinto mais, muito superlativo, né, eu já acho que eu já estou. E nos momentos que eu estou mais ali para baixo e não duvido de mim, nesses momentos é capaz de eu evoluir mais. Né? Alguns dos seus filhos prediletos, os filhos de Joshua, passaram por vales e depressões maiores e mais profundos do que qualquer pessoa. Você vê São Francisco de Assis, ele dá esse exemplo, né? Santo Antônio. Né? Existem santos na igreja que tiveram as tentações de Santo Antônio são muito evidentes para mostrar o nível de sofrimento em baixo, vamos dizer assim, em tom ou do sofrimento extremo diante do dilema de viver. Né? E a razão é a seguinte: para nós, os humanos não passam de comida. Nosso objetivo é a absorção da vontade deles. Essa é a comida deles. É a absorção da vontade deles na nossa. O aumento da nossa própria reserva de egoísmo à custa deles. Quanto mais eles comem da vontade humana, mais eles fortalecem o egoísmo deles. Isso é o prato maior dos demônios. Mas a obediência que o inimigo demanda dos seres humanos é algo bem diferente. Deve-se encarar o fato de que toda aquela conversa sobre o seu amor pelos homens e a liberdade perfeita que vem de se entregar e dedicar-se a ele não é mera propaganda, como se poderia de bom grado acreditar, e sim uma verdade aterrorizante. Ele quer realmente encher o universo com um monte de pequenas réplicas repugnantes de si mesmo. Criaturas cujas vidas, numa escala em miniatura,
serão qualitativamente como a sua, não porque ele as tenha absorvido, mas porque elas desejam se conformar de livre e espontânea vontade a ele. O que nós queremos é apenas gado, que possa acabar nos servindo de comida. Ele deseja servos, que possam acabar se tornando seus filhos. Nós desejamos sugar, ele deseja retribuir. Nós somos vazios e queremos ser preenchidos. Ele é pleno e por isso transborda. Vai. O objetivo de nossa guerra é um mundo em que o nosso Pai nas profundezas tenha absorvido todos os outros seres em si. Já o inimigo deseja um mundo cheio de seres unidos a ele, mas que, ainda assim, continuem sendo distintos. E é aí que entram os períodos de baixa. Você já deve ter se perguntado muitas vezes por que o inimigo não utiliza os seus poderes para estar sensivelmente presente nas almas humanas em qualquer nível, sempre que desejar. Mas agora você vê que o irresistível e o incontestável são duas armas que a própria natureza de seu desígnio o impede de usar. Atropelar a vontade humana, o que aconteceria se ele se tornasse perceptível, mesmo no nível mais tênue e mínimo, não valeria de nada para ele, porque não pode violentá-los, pode apenas encantá-los. Essa parte é muito importante, né? Porque se ele exercesse o poder dele para fazer o ser humano se prostrar diante dele, né? Sem consciência do seu, sem um ato volitivo, um ato da vontade do ser humano, simplesmente seria uma imposição, né? Seria uma imposição irresistível, incontestável. Então ele não pode violentar-nos com sua presença. Ele tem que nos encantar. Pois sua ideia desprezível é fazer duas coisas incompatíveis ao mesmo tempo. As criaturas devem ser um com ele, sem deixarem de ser elas mesmas. Simplesmente anulá-las ou assimilá-las não servirá aos seus propósitos. Ele está preparado para intervir um pouquinho, no início. Irá instigá-los com pequenos sinais de sua presença, que, embora minguados, pareçam grandes para eles, repletas de doçura emocional e representativas de uma resistência fácil à tentação. Mas ele nunca permitirá que esse estado de coisas dure muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, irá retirar. Se não de fato, pelo menos de sua experiência consciente, todo apoio e incentivo. Deixará a criatura andar com suas próprias pernas, a fim de executar a partir da própria vontade aqueles deveres que já perderam o atrativo. É durante esses períodos de baixa, muito mais do que nos períodos de pico, que ela amadurecerá e se tornará o tipo de criatura que ele deseja que ela seja. Desse modo, as orações feitas no estado de aridez são aquelas que o agradam mais. Podemos arrastar nossos pacientes por meio da tentação contínua, porque nosso propósito em relação a eles é apenas que sirvam de refeição. E quanto mais conseguirmos interferir na vontade deles, melhor. O inimigo não pode tentá-lo para a virtude da mesma forma que o tentamos para o vício. Muito importante. É porque a virtude, ela está muito relacionada justamente a esses momentos de baixa, né? Porque, por exemplo, como desenvolver minha fé. Eu vou desenvolver minha fé no momento que está tudo bom é muito fácil. Acreditar em Deus quando está tudo acontecendo, está tudo indo do jeito que eu quero, né? Deus está presente comigo, muito fácil. Mas no momento de baixa é que a gente tem que exercitar, né? Essa frase, o inimigo não pode tentá-los, porque eles tentam, né? Eles são a tentação. O inimigo não pode tentá-los para a virtude, da mesma forma que tentamos para o vício. E eles tentam. O tempo todo. Ali o bruxo materialista, né? A crença do vitalismo, né? No lugar do espírito, a energia vital morre. O espírito não.
Quando o ser humano acreditava fielmente na existência do espírito, ele acreditava na eternidade. Hoje não, ele acredita na temporalidade. Tudo morre. Né? É o materialismo absoluto. Por isso que ele chama o bruxo materialista. Né? Tem até eu não estou lembrado agora, mas tem até um livro de um autor do início do século XX, aqui brasileiro, que ele fala que o fim de tudo é o verme, né? Uhum. Não estou lembrado exatamente qual que é e o Acho que é nome, o Oswald de Andrade. acho que é. Que ele tem um conto que ele vai É, narrando que o fim de tudo é o é o verme, né? verme. Que é quando a pessoa vai É, para a Terra, acabou. Acho que representa bem essa mudança, né, é. na humanidade. Ele quer que eles aprendam a andar sozinhos e deve, por isso, retirar a sua mão. E se o que restar for apenas a vontade de andar, ele ficará satisfeito, até mesmo com seus tropeços. Não se iluda, absinto. Não haverá um perigo maior para nossa causa do que quando um ser humano, que não mais deseja, mas ainda assim pretende fazer a vontade do nosso inimigo, olhar em redor para um universo do qual todo o traço dele parece ter desaparecido e perguntar-se por que foi abandonado e ainda a obedece. Mas é claro que os períodos de baixa oferecem oportunidades também para o nosso lado. Na semana que vem, vou lhe dar algumas dicas de como explorá-la. Com carinho, seu tio, o Screwtape. Fita adesiva. E esse concluiu. A carta 8. 8 foi curtinha, né? Ela é. É como se fosse para abrir a carta 9, né? É porque ela pega os períodos de baixo e ela explora mais assim, esse período de baixo da visão do inimigo, né? É. De Ochoa. Como que serve, né? Então, Isso. acho que a gente pode encerrar por aqui esse. Tá, E aí vamos. que a gente, na semana que vem, às 18 horas também, toda quinta-feira, lançamos o próximo Estudando a Carta 9. Abraço e grato pela atenção de todos.